Hoje nós vamos falar sobre como controlar a nossa voz interior, aquela vozinha que fica conversando com a gente, como se parecendo que fosse um ser, né, além de nós, né? Parece que não somos nós, certo? Meu nome é Tatiane Moreira, eu sou coach de transformação pessoal e eu trago aqui sempre ferramentas, técnicas que eu aplico na minha vida e na vida dos meus coaches e dos meus alunos do Power Routine para todo mundo evoluir, para você evoluir. E hoje é justamente sobre isso que nós vamos falar. Me responde se você já passou por uma situação similar, uma situação parecida a essa. Você estava em uma conversa com amigos, com familiares, tá? Não importa. A outra pessoa estava falando, como você está me ouvindo agora, só que você estava internamente conversando com você mesmo. Sabe quando você está discutindo, argumentando, aí dentro da sua cachola, da sua cabecinha? Já passou? Acredito eu que sim, tá? Algo singular, né, característico da nossa natureza como ser humano, é que nós temos essa voz interior, como se parecesse uma outra pessoa, só que não, parece loucura, mas acredito eu que você partilha dessa mesma loucura que eu. Nós somos humanos, tá? Essa vozinha, ela fica conversando conosco constantemente, quase que diariamente. E o que, que é ela? O que, que ela representa? Ela representa os nossos pensamentos, ela representa nós buscando soluções, buscando padrões, buscando respostas. Essa é a forma do nosso cérebro funcionar, tá? O nosso cérebro ele fica buscando 24 horas comparações, experiências que nós vivemos no passado para fazer uma associação com esse momento, né, agora que nós estamos vivendo. É mais ou menos assim, você está me ouvindo agora e ele fica se perguntando todas as vezes que eu sentei para ouvir a Tati, o que, que eu senti? Vamos buscar padrões. Então isso é o que o cérebro faz. Ele busca dados, informações o tempo todo. E nisso ele fica conversando conosco o tempo todo, tá? E ele busca padrões para que a gente se sinta seguro, né? E tomar decisões, em falar, em argumentar. E por frações de segundos, isso eu estou falando sobre frações de segundos, tá? Nós perdemos o momento atual, nós saímos do presente. Porque, claro, eu estou falando aqui, você parou no tempo por milésimo de segundos, aí na sua cabeça, no seu cérebro. De repente, quando você voltou, eu já estou na próxima frase, entende? E é mais ou menos assim que nós funcionamos, tá? Queira a gente não, ou queira a gente aceitar isso, mas é assim que funciona. Enquanto nós estamos em uma conversa, ou mesmo quando nós estamos lendo um livro, lendo alguma coisa, ao mesmo tempo nós estamos aqui buscando identificar, buscando compreender tudo aquilo que nós estamos lendo, assimilando, ouvindo, vendo, inclusive, tá? Isso é normal, isso é um padrão, é uma rotina cerebral, inclusive, ele faz isso constantemente. Mas a grande questão é quando nós não damos atenção ao impacto que isso tem, principalmente em nossos relacionamentos. Nas nossas relações, elas muitas vezes se tornam frágeis e eu já vou adentrar ao motivo, às razões porque elas se tornam frágeis. Só que mais ainda, muitas vezes nós não nos damos conta do impacto que essas vozes elas têm nas nossas vidas, no geral, como um todo. Porque na maior parte das vezes elas abordam, elas tratam de crenças limitantes. Lembra que eu acabei de falar que ela busca padrões do passado? Claro, os dados que o nosso cérebro tem são de experiências que nós vivemos no passado. Então, toda vez que eu sento aqui, o cérebro fica processando o que aconteceu nas vezes que ela sentou aqui. Aconteceu X, Y, Z. É assim que funciona.
tá? Então, muitas vezes nós formamos crenças com base em nossas experiências. E o cérebro fica buscando essas experiências para poder ter respostas e soluções. E elas podem ser agressivas ou elas simplesmente podem exprimir o medo do desconhecido. Como, por exemplo, eu falo, nossa, eu nunca vi nesse ambiente, eu não tenho um padrão, eu não tenho um dado comparativo. É uma situação nova para mim. Mais ou menos assim, eu nunca vi a Tati falando aqui comigo. Então, é tudo muito novo. O cérebro fica colocando um monte de coisas. Será que é bacana? Será que vale a pena? Muitas perguntas, muitas vozes ficam aqui martelando na nossa cabeça. E muitas vezes ela fala assim, ó, você não vai conseguir, você não é capaz, isso não vale a pena. Ela fica, né, colocando coisas, por quê? Ou medo, a insegurança, enfim, existem várias razões, mas o fato é que é assim que funciona, tá? Porque ela fica buscando as nossas próprias experiências do passado e ela esquece simplesmente que nós estamos aqui em uma conversa, nós estamos vivendo um mundo real naquele momento, tentando assimilar o que as pessoas estão falando naquela conversa e o que realmente elas tiram do presente, impactam fortemente na nossa existência. Elas nos tiram do presente, ok? Dito isso, o que essas vozes causam e por que você precisa prestar atenção, tá? É isso que eu quero falar com você hoje, que você preste atenção nessas vozes e principalmente entender o impacto que elas têm em sua vida, em nossas vidas, tá? São inúmeras afirmações que ela fica fazendo aqui na nossa cabeça, comumente negativa. Normalmente são coisas negativas que ela fica martelando aqui, tá? Que automaticamente nos sabotam, nos bloqueiam e não nos deixa agir. É aí que mora o perigo. Por isso é tão importante você prestar atenção nessas vozes que eu estou acabando de falar para você. É muito importante você entender que elas existem, né? Porque são várias vozes e principalmente, além dela existir, que elas causam impacto. Então você precisa fazer o quê? Dar atenção para elas. Sim, dar atenção para elas. Mostrar que, independente do que elas estão falando, tá? Ah, você não vai conseguir, você é incapaz, ah, isso é difícil, enfim, seja lá o que for que elas falam para você, ok? Tudo bem, você ouviu, só que a decisão é sua, única e exclusivamente sua. Você consegue lembrar de alguma situação específica que você ouviu a voz, ela falou para você, seja lá o que for que ela falou, positivo ou negativo, tá? Não vamos abordar só o lado negativo, né? É que na maior parte das vezes é negativo, ok? E daí você deixou de fazer alguma coisa, por exemplo, vamos colocar um exemplo de aprender a tocar um instrumento musical novo. Você sempre sonhou em tocar piano, de repente, mas a voz disse para você, e comprar um piano, e vai ser caro, você vai ter que aprender, você vai ter que ir na escola o tempo todo, enfim, ficam martelando na sua cabeça, e você acabou ouvindo a voz e não entrando na aula de piano, não aprendendo piano. Enfim, são várias situações. Você consegue lembrar de alguma situação na sua vida especificamente, onde você ouviu a voz e você acabou se dando mal? Vamos falar assim, se dando mal. Ou simplesmente você saiu de uma conversa entre amigos, entre familiares, como se você não tivesse conseguido interagir naquela conversa de forma apropriada, porque você ficou perdido nos seus pensamentos, perdida, né? Nos seus pensamentos, e daí você falou, nossa, o que será que aquela pessoa falou mesmo? Eu não consigo entender direito, eu não lembro direito. Por quê? Porque você se focou tanto dentro, né, do seu cérebro, da sua cabeça, dos seus pensamentos, você não prestou atenção nos relacionamentos, naquela sua conversa,
Olha só o impacto que isso tem. Se você conseguiu identificar, e acredito eu que as chances são que sim, você conseguiu identificar uma situação onde você já vivenciou algo parecido, eu posso te falar que você não está sozinho, você não está sozinha. E aliás, é importante você entender que você precisa, de fato, controlar isso. Controlar isso. Eu falei em compreender que a voz existe, eu falei sobre entender a influência que ela causa, certo? E falei em controle dessa voz, certo? Até aqui. Mas agora vamos falar de alguns passos para você ouvir essa voz interior, tá? Mas você ter consciência dela a ponto de você tomar as suas próprias decisões. Ou seja, não ouvir na forma de você ser comandado, ser comandada por essa voz. E sim, você que vai comandá-la. Você fala, ok, você falou que eu não sou capaz, mas sim, eu me acho capaz. Então, tudo bem. Eu ouvi o que você falou, só que eu fiz da forma que eu acreditava que eu deveria ter feito. E fiz. E deu certo. Entende? E deu certo. Então, as pesquisas científicas, sim, existem pesquisas científicas com relação a isso, a ponto que uma tomada de decisão, qualquer decisão que a gente tome, por pequena ou grande decisão, nós temos que agir em 5 minutos, entrar em ação em 5 segundos. Em 5 segundos. Tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você se propôs a chegar no escritório nessa manhã, você fala, olha, amanhã eu vou chegar no escritório e primeiro eu vou ler meus e-mails, depois eu vou adiantar aquele relatório que eu tô há tempos para poder entregar para o meu chefe, eu vou adiantar. Você foi lá e você decidiu que você faria isso, ok? Só que daí você chegou no escritório e já se deparou com seu colega de trabalho. E ele te fez uma proposta quase que irrecusável. Vamos tomar um cafezinho? E aquela voz interior, óbvio, ela vai falar para você, claro, vamos lá, vai ser rápido e por que não? Certo? Aquela vozinha, ela fala isso para você, por que não? Só que você sabe, racionalmente, você sabe que se você fizer isso, essa pausa, logo no começo você fala, poxa vida, eu me propus aquilo, eu decidi que eu ia fazer aquilo. Só que daí, se você fizer essa pausa, vai te atrasar, vai atrapalhar o seu trabalho. Você sabe, você tem certeza absoluta disso. Então, o que você faz? Você, ok, você ouve essa voz, só que você toma a decisão correta. 5 segundos. É como comandar a sua vida. E não deixar esse tipo de interferências tirem o seu foco, tirem o seu comando, o seu volante, entende? Como fazer isso? Simples. Eu acabei de falar sobre as pesquisas em 5 segundos, certo? Então, uma vez que você tomou a decisão, você já está decidido que você vai fazer X, ação X. Você foi interrompido por aquela voz. E daí você pode fazer uma respiração profunda, simples assim, uma respiração profunda, ou mesmo beber um copo d'água, ou tem pessoas que gostam literalmente de contar até 5. As pessoas, né, antes de decidir, ela conta até 5. Daí por quê? Porque daí você volta, depois dessa respiração, depois desse copo d'água, depois desse contar até 5, você volta a fazer aquilo que você tinha se proposto, aquilo que você já tinha decidido anteriormente, planejado anteriormente. E eu te asseguro que com esse simples exercício, nunca subestime o simples. Com esse exercício, você assume o comando das suas decisões diárias. E veja o quanto isso vai te ajudar no foco, na sua produtividade e, naturalmente, vai fazer que você faça aquilo que você sabe que você precisa fazer.
E nós, muitas vezes, sabemos o que precisa ser feito e não fazemos. Por quê? Por causa dessas interferências. Como controlar essas interferências? Simples. Basta você fazer esse exercício. Ele é simples, prático e funcional. Acima de tudo é funcional, ou seja, ele funciona, ele dá resultado de verdade. Por quê? Isso funciona com qualquer tipo de decisão, tá? Que você tomou e você quer executar. De qualquer jeito, você fala, eu preciso executar isso, tá? Foi comprovado que deixamos o nosso racional, nosso lado racional, o intelecto, funcionar melhor se nós damos 5 segundos para ele entrar em ação. E isso vai fazer você falar, caramba, eu tinha me proposto a ir para academia, então eu vou. Eu vou para academia, eu decidi que eu ia, e eu vou. Eu tinha me proposto que eu não ia comer sobremesa. Eu não tinha conversado comigo mesmo que eu não ia comer sobremesa, então eu não vou. Não é porque me serviram aqui uma sobremesa ou porque chegou visita em casa e eu não consigo ir para academia. Sim, eu vou para academia. Sim, eu vou recusar a sobremesa. Entende por quê? Porque eu tomei a decisão. O que eu faço antes de mudar de atitude, antes de mudar de ação? Eu respiro, eu tomo um copo d'água, eu conto até 5. Simples, simples assim, funciona. Estes 5 segundos, tá? Eles fazem uma brutal diferença, principalmente a longo prazo na nossa vida, com os resultados e com as nossas micro decisões. Porque nós tomamos inúmeras decisões por dia e muitas vezes as pessoas nos fazem tomar decisões. Quando você tem isso muito claro na sua vida, você simplesmente pratica esse exercício, você direciona a sua vida de forma apropriada, entende como funciona? É assim. Esse exercício é super simples, só que ele é muito efetivo. Ele funciona. Porque elas farão você tomar decisões mais racionais e, consequentemente, mais assertivas, gerando melhores resultados. Esse é o intuito, esse é o propósito desse exercício, ok? Quando você dá esses 5 segundos para o seu cérebro funcionar, você deixa as suas emoções de lado, de stand-by, entende? Você simplesmente fala assim, olha, ok, eu estou sentindo isso, eu quero aquilo, vamos supor, o impulso de compras, vamos colocar num outro aspecto, o impulso de compras. Muitas pessoas, elas compram compulsivamente e por impulso, apareceu uma oferta ali, apareceu não sei o que ali, estava baratinho, mas eu nem precisava. Por quê? Como controlar isso? Faça esse exercício. Quando, por exemplo, você olhar numa vitrine uma coisa que você sabe que você não precisa, você sabe que você não vai usar, você sabe que não tem dinheiro, só que mesmo assim você compraria em outras ocasiões, agora você é maduro o suficiente para dizer não. Por quê? Porque você já tomou a decisão que você não vai comprar. Tome a decisão. Uma vez tomada a decisão, respira, toma um copo d'água, conta até 5, vira e volta para um outro lugar. Simplesmente muda, né, o cenário. Não sei, cada um usa um artifício. Eu vou te contar uma prática, uma coisa que eu faço, é exatamente isso. Eu decidi que eu que eu vou ser uma ótima mãe, ser uma excelente mãe. Isso é uma decisão minha, pessoal. E quando eu decidi isso, eu comecei a ter várias ações. Eu comecei a ler, eu comecei a buscar conhecimento, enfim, um monte de coisa. E eu aprendi, né, os especialistas dizem que você não pode gritar com criança porque isso psicologicamente é uma agressão e isso não é nem um pouco saudável para o desenvolvimento de uma criança. E eu sou criada em família italiana, todo mundo fala alto, todo mundo é um tanto quanto agressivo verbalmente. Então eu preciso me conter.
Eu preciso aprender a me conter. Se esse é o seu caso, presta atenção. O que que eu faço? Isso é verdade. Eu faço isso. Todas as vezes que meu filho, eu tô lá executando uma tarefa, tô lavando louça, ele simplesmente fica mãe, 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 chamando, querendo a minha atenção. Isso é fato. Criança é normal. Só que chega uma hora que você está atribulado, está com os pensamentos, né, a flor da pele correndo, um monte de coisa para você fazer. Chega uma hora que você se irrita, você se cansa e você vai acabar gritando com o seu filho. Eu já acabei gritando com meu filho, só que o que eu aprendi hoje? Hoje, ao invés de gritar, eu respiro. Eu respiro, eu sorrio, tá? Eu respiro, eu sorrio e eu consigo responder para ele de uma forma um pouco mais amigável, um pouco mais não, literalmente, uma forma amigável, uma forma bem menos agressiva, entende? Só pelo fato de, ao invés de eu agir pelo impulso, de falar, sai daqui menino, ou seja lá o que for, expulsar meu filho de lá, olha que absurdo, expulsar meu filho de lá porque eu estou ocupada naquele momento, ok? Não que ele não seja importante, mas acontece, né? Quem nunca, né? Daí o que eu faço? Eu simplesmente respiro, tá? Continuo essa. Respiro, daí eu respondo adequadamente para ele. Esse exercício, ele ajuda a gente a controlar o nosso emocional. E essa voz interior que eu estou falando, ela advém muitas vezes do nosso emocional, são nossas emoções tomando conta da gente. Raiva, angústia, inveja, seja lá o que for, amor, seja lá o que for, elas tomam conta da gente muitas vezes e a gente não age racionalmente, ok? Então faça esse exercício simples, prático e eficaz. Só que não existe só esse exercício de 5 segundos, claro que não. É uma técnica simples essa, mas existe uma outra que você já certamente conhece, já ouviu falar, que ela é direcionada justamente para o controle da mente. É a meditação. A meditação faz com que a gente ouça tudo o que a mente está falando. Aliás, uma das premissas da meditação é essa. Você não vai ficar brigando com os seus pensamentos e falar, não vou pensar. Não existe isso. Como eu falei, o nosso cérebro, ele tem a rotina de pensamento deles. Ele vai buscando padrões o tempo todo, isso é normal, nós não temos como frear isso. A não ser que você tome uns calmantes ou algo do gênero, entende? Mas o fato que né, na vida normal, ok, vamos colocar assim, a nossa mente ela fica atribulada com um monte de coisa. Como acalmar? Como você deixar essa voz de stand-by e você assumir o controle? Como? Esse é o X da questão. Essa voz interior, ela toma conta da gente. A meditação, ela trabalha exatamente nesse ponto. Você aprende a ser mais seletivo no que você realmente vai usar para tomar decisões. Por quê? Porque as vozes, elas estão lá. Os pensamentos, eles estão lá. Eles, inclusive, eles associam como uma avenida, né? Literalmente uma avenida, uma rodovia. Os carros, eles estão lá. E você está simplesmente deixando os carros passarem. Eu acho muito interessante essa associação. Você vai lá, se senta na estrada e fica vendo os carros passarem. É a mesma coisa que seus pensamentos. Você vai lá, senta e deixa os pensamentos passarem. Você toma a decisão. Seja lá qual for a decisão que você precisa tomar. Os pensamentos, eles sempre nos rondarão, sempre. E isso é a forma de funcionamento do cérebro. Mas quem manda somos nós. Entenda isso. Eu repeti várias vezes para você masterizar isso, tá? Com a meditação, nós aprendemos a controlar a nossa mente. E principalmente a viver no agora. Lembra que eu falei lá no começo que essas vozes,
esses pensamentos, eles nos tiram muitas vezes do agora, do momento atual. Por quê? Porque eles vão buscando, né, lá atrás. Então você sai daqui agora por flashes de segundos. Só que isso é recorrente. Isso acontece inúmeras vezes no dia. Imagina se você consegue beber no agora. A gente não consegue, é difícil. Então treina. Essa é a minha proposta. Treina. Esse exercício de 5 segundos, a meditação, são duas técnicas que são funcionais e que nos ajudam literalmente a comandar as nossas vidas, decisões, direcionando elas para onde nós queremos de verdade, para os nossos sonhos, para os nossos resultados, entende? A ideia é você colocar em prática esses dois exercícios, tá? Diariamente, para você poder aprender a tomar conta da sua vida de forma mais racional, de uma forma mais assertiva, né? Tomar decisões melhores. E você não vai conseguir silenciar essa voz. Você fala, poxa vida, eu vou exterminar esses pensamentos, essa voz? Não. Nem pode, na verdade, nem pode. Mas você vai conseguir aprender a agir de forma mais racional, de forma mais analítico, para você decidir qual que é o momento correto, a forma correta de você agir. Certo? É isso que eu queria passar para você hoje. Aplica essas duas técnicas para você aprender a ter um pouco mais de paz, inclusive, eu posso até falar. Eu posso utilizar a palavra paz um pouco na sua vida. E ser uma pessoa melhor, claro, sempre, hoje e sempre. Ok? Então fica aqui, recado dado, e até a próxima, pessoal. Mas antes, eu quero fazer aquela pergunta provocativa, lógico, né? E aí? Você parou 5 minutos para você se analisar, para você perguntar, e aí como que você tá, suas reações, como tá a sua vida, para ajustar seu curso, ou para respirar, fazer uma meditação. Isso é importante para sua vida.